Sua humildade colocou um jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou um jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado és o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Yeshua.
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Graças ao nosso Deus, nós queremos encontrar mais e mais de Deus em nossas vidas. É um prazer estar com todos os amados através aqui do Facebook. Que a mão poderosa desse Deus alcance a todos, graça e paz a todos, e que a graça bendita do nosso Deus, ela esteja sobre todos os amados, todos. Sabemos das dificuldades, sabemos das lutas, sabemos que o nosso Deus, ele peleja em favor do seu povo, ou seja, da sua igreja. E eu gostaria que a senhora, meu irmão, minha irmã, preparasse aí a tua Bíblia Sagrada e vamos para o livro, histórico, ou o Evangelho histórico de Marcos, capítulo 5, versículo 21. O que a história, o fato, o relato de Jairo pode nos ajudar nos dias de tribulação, de luta, ou nos dias de hoje? Através do Evangelho de Marcos, o evangelista Marcos, nós vamos entender o que Deus ele quer transmitir a todos nós, o que Deus ele quer realizar. Antes da gente iniciar esta mensagem, eu gostaria de fazer uma oração juntamente com o senhor, com a senhora, minha irmã e meu irmão. Enquanto isso, compartilhe com os amigos, assenta o dedo aí e compartilhe com os amigos essa transmissão, essa live. E com certeza essa mensagem, ela vai trazer força espiritual, força interior. Com certeza Deus, ele há de falar grandemente, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, sabemos que o Senhor é o Deus que está no controle de tudo. Quando Jó estava passando por uma situação muito difícil, Jó, ele disse: eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Um homem, Senhor, que foi provado, um homem que perdeu os filhos de uma só vez, um homem que perdeu a riqueza, um homem que perdeu a saúde, um homem que estava sendo acusado de pecado pelos seus amigos. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor, ele vive e por fim ele se levantará. Então, meu Deus, quantas pessoas estão com o mesmo espírito de Jó, meu Deus, passando por lutas, por situações difíceis, mas está dizendo: eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Estão dizendo para aqueles que apontam o dedo, para aqueles que acusam. Meu Deus, esta minha irmã, este meu irmão está dizendo: eu sei que meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Meu Deus, visita, por favor, a necessidade do teu povo, da tua igreja, que agora está reunida através dessa transmissão. Senhor, livra de todos os males, dê saúde,
abra as portas, mude o cativeiro, para que o vosso nome, ó Deus dos milagres, seja exaltado e glorificado no nosso meio. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém, gente? Vamos para a palavra de hoje, para a glória de hoje. É Marcos, né, o evangelho histórico de Marcos, capítulo 5, versículo 21, diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e impõe as mãos sobre ela, para que o sare e viva. Nós sabemos, através do texto, que Jairo era um dos principais da sinagoga, um judeu, um religioso, que quando ele viu a situação em sua casa piorar, ele decidiu se voltar para Deus, para Jesus, e ali ele se prostra diante de Jesus, aos seus pés, e ele faz uma petição, e ele diz: Senhor, eu rogo-te, eu peço-te, que o Senhor vá à minha casa, porque a minha filha está moribunda, ela está à beira da morte. Eu rogo que o Senhor vá e dê saúde para ela. Ela estava numa situação de quase morte, uma situação difícil, como hoje. Quantas pessoas estão internadas em uma UTI? Do lado, a pessoa está com um galão, um botijão, um cilindro de oxigênio. Pessoas que até ontem estavam bem e hoje estão lá entre a vida e a morte. E não são só pessoas católicas, espíritas, não religiosas. Ali também tem pessoas que professam a fé, que professam Cristo. Mas existem pessoas que, por mais que nós apresentemos o Cristo que salva não só o corpo, mas também a alma, a pessoa, ela ignora o chamado de Deus. Muitas vezes, ela se entrega, ela não se abre para Deus. Ela diz que a religião é mais importante, que não quer largar sua religião. Ela diz que o Deus que tudo vê, que tudo ouve, que tudo faz, ela coloca Deus como se fosse um Deus pequeno que não tem o poder para fazer um grande milagre, que não tem poder de fazer com que aquela pessoa que está em uma situação de quase morte, sair daquela situação, ser curada, restaurada e assim glorificar o nome do Senhor. Então Jairo, um religioso, ele quebranta o seu coração, ele decide deixar de lado os seus costumes, os seus rituais, já que Jairo era um praticante da lei de Moisés. E nós sabemos que os religiosos, aqueles que diziam que seguiam a Moisés, que tinham Moisés como inspiração, que tinham Moisés como o próprio Deus falando através dele, esses homens, eles julgavam a Cristo, a Jesus, por andar na contramão da sua religião,
priorizavam Moisés como se fosse o próprio Deus, porque Moisés era a voz de Deus na terra. E Jairo, ele decide deixar de lado a religião, os costumes, os rituais, para então ir até Cristo, até Jesus, através de um sentimento de fé. Através de um sentimento de fé. Muitas vezes, meu amado, minha amada, meu irmão e minha irmã, nós temos que deixar o tradicionalismo religioso. Nós temos que ignorar aquilo que os homens nos ensinaram para se voltar a Deus. Nós temos que deixar aquilo que os homens nos ensinaram como preceitos, mandamentos, rituais, que não vão resolver nada, e se voltar para a fé, porque o apóstolo Paulo disse que nós andamos por fé e não por vista. Sair dos rituais da lei, sair do homem e começar a andar com Deus através da fé, porque Deus é um ser invisível e, como diz lá em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é o galardoador de todo aquele que o busca. Então, quantas pessoas elas rejeitam a Deus, a Cristo, por causa dos seus rituais, por causa das suas tradições, mas Jairo, ele decide deixar tudo isso de lado e ele decide ir até Jesus para clamar, rogar pela sua filha. Lá no versículo 35 do capítulo 5 de Marcos, diz assim, ó: estando ele ainda falando, quer dizer, Jesus, ele vai com Jairo e no meio do caminho ele encontra a mulher hemorrágica, que ali acontece um grande milagre, e indo em direção à casa de Jairo, no versículo 35 diz, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Ou seja, por que incomodas o mestre? Então os outros principais da sinagoga, amigos de Jairo, eles disseram assim, ô Jairo, a tua filha, ela faleceu. A tua filha, ela morreu. Infelizmente, hoje, nós encontramos muitas pessoas, amigos, que agem também dessa forma. Que ao invés de nos dar uma palavra de ânimo, de fé, geralmente nos dá uma palavra de morte. Diz assim, ó, toma cuidado, você vai morrer. Toma cuidado porque, ó, esse sintoma aí é do Covid. Toma cuidado porque fulano, ele fez isso, fez aquilo outro, pegou o Covid. Ó, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Ó, fulano, o médico disse que não tem mais jeito, fulano morreu com isso. Ó, fulana, a pessoa está passando uma situação de miséria, a pessoa está passando por isso. Ó, você também tem que tomar cuidado. Então, geralmente, são pessoas que sempre dão uma palavra para deixar você para baixo. E nós passamos por isso. Quando nós conversamos com pessoas, nós esperamos receber uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Mas hoje em dia as pessoas, elas falam para a gente que não tem como, que é difícil, que não vai dar certo, que nós não vamos conseguir. Imagine Jairo ouvindo aquela palavra, Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha, ela morreu. O apóstolo Paulo, na sua carta, ele disse que Deus, é Ele que está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo.
A Bíblia diz que é Ele que coloca o querer e é Ele também que realiza. Se nós formos dar ouvido a palavras negativas, você percebe que são pessoas que estavam na sinagoga, que ouviam os profetas, quando se abria o livro dos profetas, as palavras que Moisés ele citava ao povo. Porém, existem aqueles que não têm uma palavra de Deus, que tem sim um mandamento de homem, que tem o seu ritual, que tem os seus usos e costumes. Agora, uma palavra de Deus, uma palavra de fé, só tem aqueles que realmente entendem a revelação da graça, a revelação de Jesus Cristo, quando ele diz que ele é o que é, eu sou o que sou. Jairo não estava entendendo. Ele ouve aquela notícia, ele fica desnorteado, porque imagine quando se ouve uma notícia de morte, o coração acelera, dá um frio na barriga, aquela vontade de chorar, é um desespero. E Jesus sabe de tudo isso. Ele sabe que você ouviu uma palavra de derrota, que você ouviu uma palavra negativa, que disseram para você que o fulano da tua família está piorando em uma UTI, que está piorando com Covid, que falam isso, que falam aquilo outro. Jesus, ele sabe de tudo. Só que ele vem com a resposta, porque nós temos que aprender algo aqui na história de Jairo. Primeira coisa que eu tenho que entender é deixar o tradicionalismo, a religião, os costumes e procurar a Cristo através da fé. Outra coisa, versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Ó que maravilha, meus irmãos. Na hora que Jesus ouviu aquilo, ele disse: ó Jairo, não temas. Primeira coisa, não temas. Quando se liga à televisão, principalmente a rede de esgoto, a gente vê que quando está assistindo um programa de esporte, eles falam de pessoas que morreram. Quando está assistindo o jornal, eles falam das pessoas que morreram. Tudo em que se passa ali, a tendência é colocar o seguinte: ó, tá morrendo gente, tá morrendo mais gente, e aquele desespero. E pessoas que se dizem, que professam a fé em Cristo, está com medo, está temendo, e Cristo disse para Jairo, Jesus de Nazaré, o Cristo na carne, falou para Jairo: não temas, não tenha medo. Lembra de Josué? Josué estava desesperado. Moisés morreu. Ele olhava para o povo e Moisés não via expectativa, não via um rumo para a sua vida naquele momento, porque Moisés, o líder, já tinha partido e ele estava triste. E Deus fala assim: ô Josué, meu servo Moisés está morto. Agora o cajado vai para você, meu filho. Josué, não temas, que eu sou contigo. Não te apavores, não te espante, porque eu sou o teu Deus. Meus irmãos, eles partiram, agora o cajado está conosco. Está conosco. Qual foi a notícia que abalou o teu coração? Qual foi a notícia que abalou o teu espírito? Porque nós recebemos notícias que não são boas. Nós recebemos palavras que não são boas. Mas
Jesus disse para Jairo, e ele fala também para conosco: não temas, crer somente. A Bíblia diz: tudo é possível àquele que crer. Tudo. Lembra de Pedro? Estava no barco e ali ele vê algo sobre as águas. Acredito que havia uma neblina. E ali eles pensaram que era um fantasma. De repente Jesus fala: sou eu. Não temas não. Sou eu. Pedro disse: é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro foi e andou sobre as águas, porque ele creu. Porque tudo é possível ao que crer, ao que acredita. Então, quando Pedro ele creu, ele andou sobre as águas. De repente veio o vento. De repente ele sentiu algo ali. E ele sentiu medo e começou a afundar. Quantas vezes nós sentimos o vento forte? Sentimos o barulho das águas batendo, espiritualmente falando, até mesmo no nosso joelho. Mas Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas, crer somente. Nós temos que preparar o nosso espírito para crer, porque muitos vão torcer para o nosso fracasso e para a nossa derrota. Muitos vão dar para a gente uma palavra negativa, uma palavra de morte. Mas Jesus está dizendo: não temas, crer somente. Crer somente. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. O que nós aprendemos aqui com a história de Jairo e que se encaixa na nossa vida hoje? Nós temos que entender que não podemos ter medo. Medo. O medo está em todos os lugares. O medo está no trabalho. O medo está dentro de uma igreja, ou seja, dentro de um sistema religioso. O medo está na rua. O medo está em casa. O medo está em todos os lugares. Agora, o que eu tenho que ter na minha vida para superar o medo que está em todos os lugares é crer, é confiar, é não temer, é crer na palavra da graça de Deus, do Evangelho que diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. É crer, é não tirar os olhos do Cristo ressuscitado, é não tirar os olhos da promessa. Enquanto Pedro estava olhando para a promessa que dizia: Pedro, vem, Pedro estava andando. Quando ele tirou os olhos da promessa, ele afundou. Porque ele deu ouvido aos sintomas, e a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista, e com isso Pedro passou a afundar. Continuando, por favor. Versículo 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Oh, maravilha! A menina não está morta, está dormindo. Todos estavam chorando, pranteando. Tão nova, tão jovem, morreu tão cedo, tinha tanta vida pela frente. Lembra da oração de Ana? Quando o menino Samuel, ele nasceu,
ela fez um cântico a Deus e no seu cântico de oração ela disse: é o Senhor que exalta, que abate, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que mata, é o Senhor que está no controle de tudo. Não é o diabo que está no controle de tudo. Não é o diabo que está frustrando os planos de Deus, porque Deus, os seus planos não podem ser frustrados. Até quando as pessoas vão dar um poder a um ser que não tem poder? Até quando a pessoa vai dar um poder a um ser que não tem poder? Até quando? Sendo que Deus está no controle de tudo. É Ele que dá vida e é Ele que tira. Então, Jairo, ele estava ali vendo a situação. Quando ele chegou em casa, havia um alvoroço, as pessoas chorando, resmungando, murmurando, dizendo: por quê, por quê, por quê, por quê? Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, por que o diabo fez isso? Por que o diabo fez aquilo outro? Quando na realidade, Jesus disse o seguinte: a menina não está morta, ela está dormindo. Outra coisa que nós aprendemos com a história de Jairo e que serve para o nosso entendimento e para nos ensinar a lidar com a situação do mundo de hoje, é entender que Deus não enxerga como o homem enxerga. Você entendeu, meu amado? Você entendeu, minha amada? Você entendeu, meu irmão e minha irmã? Você entendeu, católico, espírita, você que tem uma religião ou não, você entendeu? Deus não olha como nós olhamos. Nós olhamos como Moisés olhou o Mar Vermelho. Moisés, quando olhou o Mar Vermelho, ele viu aquele imenso mar, e quando ele olhou para trás, ele viu Faraó e seu exército. Enquanto Moisés estava vendo o mar e atrás Faraó, Deus estava enxergando um caminho. Um caminho. E ele diz para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo, Moisés, que tome uma posição. Toque aí o cajado, Moisés. Quando Moisés tocou o cajado, meus irmãos, o mar se abriu. O caminho apareceu aonde não existia. Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele chama a existência ao que não existe através da fé. Quer outro exemplo? O profeta Eliseu. A cidade estava cercada. O moço se levantou de manhã cedo, e quando ele vê a cidade cercada, aí vem o desespero. E ele grita: ai meu Senhor, estamos perdidos, a cidade está cercada. Quando o homem de Deus saiu para fora, ele não saiu desesperado, ele não saiu pensativo, e agora? Ou seja, né? E agora? Quem poderá me defender? Nessa hora, meu irmão, não tem Chapolin Colorado. Nessa hora, não tem Capitão América. Não tem Batman. Nessa hora, é eu, é você, é a fé em Deus. É a fé em Deus. Deus, abra a visão do moço para que veja. Abriu. Quando abriu, ele viu aquele exército celestial em volta, e ele ficou tranquilo porque a visão espiritual se abriu. O que nós aprendemos com a história de Jairo? O que é que tem a nos ensinar? Que Deus, ele olha diferente do homem.
O que é que você está enxergando? O que eu estou enxergando? O que nós estamos enxergando condiz com aquilo que Deus está enxergando? Aqui, ó, a palavra. Eu tenho que enxergar de acordo com o quê? Com a palavra. Se eu enxergar de acordo com a palavra, eu vou conseguir enxergar o milagre de Deus na minha vida. Uma vez, o Ben-Hur, ele contando, não sei se, talvez eu esteja confundindo, mas eu vou dar dois nomes aqui, ou foi o Ben-Hur, ou foi o Dr. T.L. Osborne. A esposa havia pegado ou ficado enferma com câncer. E o homem de Deus se ajoelhou e passou a orar: Deus, cura a minha mulher, cura a minha esposa do câncer. E Deus falou para ele assim, ó, levanta daí, pega a minha palavra. E Deus falou para ele: o incrédulo eu abençoo pela minha misericórdia, mas os meus filhos pela minha palavra, pela minha promessa. Enxergar como Deus enxerga é a gente se apropriar, tomar posse da palavra e trazer para a nossa vida. Dizer é como a mulher hemorrágica, ela dizia o quê? Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Então ela fazia uma confissão de fé. Quando ela tocou, ela recebeu a cura. Então nós temos que confessar aquilo que a palavra diz. Confessar não a morte, mas a vida. Confessar não o problema, mas a solução do problema. Confessar não a porta fechada, mas a porta aberta. Confessar que vai dar certo, que vai dar certo. Ainda que as pessoas digam, ó, morreu, não tem mais jeito, não vai dar certo, não adianta. Você tem que ficar firme em Cristo através da palavra, dizendo, vai dar certo porque o meu Deus é comigo, vai dar certo porque tudo posso nele que me fortalece. Às vezes vai aparecer situações para a gente olhar, para a gente desanimar, mas nós temos que pedir força para o Espírito Santo e dizer para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu não vou abaixar minha cabeça, eu não vou professar aquilo que é negativo, eu não vou professar aquilo que não é a tua palavra, mas eu vou confessar, eu vou dizer, eu vou fazer minha confissão de fé e vou dizer, não está morto, está vivo, eu estou curado, eu estou próspero, a minha casa é uma bênção, a minha vida é uma bênção. Então Jesus fala, a menina não está morta, mas ela dorme. Versículo 40, e riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Então a gente percebe que primeiro eles estavam chorando, lastimando, porque tão nova, Deus é injusto, Deus, tanta gente ruim nesse mundo, o Senhor levou logo uma moça, uma menina inocente, que nunca fez mal para ninguém. Porque as pessoas geralmente, elas questionam a Deus. E nós temos que entender, meu irmão e minha irmã, que a chuva, ela cai para o justo e para o ímpio. Que o sol, ele nasce para o justo e para o ímpio. O ímpio vai ter problema. O justo vai ter problema. O ímpio vai vencer, o justo também vai vencer.
Aí você fala assim, mas pastor, qual é a diferença então entre nós e eles? É que nós temos o Espírito de Deus. E que nós temos uma morada preparado para cada um de nós. Mas isso aí é outro assunto. Deixa eu ficar aqui no foco da mensagem. Primeiro eles estavam chorando. Depois Jesus fala, a menina está dormindo, não está morta. E eles começam a dar risada. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso são pessoas bipolar, que mudam. Eu não sei se aquele choro realmente era um choro sincero ou não. Mas a verdade é que quando Jesus disse, a menina está dormindo, não está morta, eles começaram a dar risada. Isso também acontece com a gente. Quando a gente fala que a doença, ela não é maior do que o nosso Deus e que Ele levou sobre si a nossa enfermidade, tem pessoas que vão dar risada. Quando nós falamos e professamos a fé, as pessoas dão risada. Não, como é que você está dizendo que você está curado se tem um exame? Como é que você está dizendo que a porta está aberta se tem muitas pessoas que estão perdendo o trabalho, que as portas estão fechando? Então, quando nós falamos de acordo com a visão de Deus, as pessoas, elas vão dar risada. Isso também, essa risada, não é só o incrédulo, não. É uma pessoa que diz que acredita em Jesus Cristo e que quando você fala aquilo que na mente dela, no entendimento dela é impossível, ela não vai entender porque a fé dela não está ativa. A fé dele não está ativa. A fé é pequena. A fé não consegue enxergar a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Então eles começam a dar risada. Tipo, você está de piada. A menina está morta. Eu vi, eu fui lá, eu acompanhei. Ela não se mexe, ela não respira. Já faz algumas horas que ela está ali, só o corpo dela. Mas eles não entendiam a visão de Deus. Qual é a visão que nós temos de Deus? Posso te contar algo rápido aqui? Para a gente já terminar aqui a nossa transmissão, fazer uma oração para vocês descansar. Uma certa vez, o menino chegou para o pai e falou assim, pai, qual é o tamanho de Deus? E de repente estava passando um avião no céu, e o pai falou assim, filho, Deus é do tamanho daquele avião. E o menino disse, nossa pai, então Deus é pequenininho, olha lá o tamanho dele. E passado um tempo, o pai passou em frente a um aeroporto, e ali, o menino viu o avião de perto, e ele ficou tão pasmo, feliz de ver aquele avião, que ele começa a falar assim, nossa pai, como esse avião é grande, como esse avião é enorme, pai. Aí fica a lição. Se nós estivermos longe de Deus, ele vai ser pequeno. Ou seja, a fé vai ser pequena. Mas quando estamos próximos de Deus, a gente vê o quanto ele é grande e a nossa fé vai ser grande o suficiente para ele operar em nossas vidas, nos nossos caminhos.
A menina, ela está dormindo e eles começam a dar risada, debochar. Vão debochar da gente. Vão dizer que a gente não vai conseguir. E o pior, sabe o que é? Que esses que às vezes torcem contra a gente são chamados irmãos. Irmãos. Que torcem contra o teu sucesso, o meu sucesso, a nossa vitória. Mas não importa o que eles venham pensar ou venham torcer. O que importa é que Deus torce por cada um de nós. E glória a Deus por isso. Que Deus está ali torcendo. Vai, meu filho, você vai conseguir porque eu sou contigo. Não temas. A minha graça te basta. Vai, segue. Continuando, vamos lá. Versículo 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te, levanta-te. Havia um corpo. E Jesus fala com o corpo. Por que não falar com câncer para ele sair? Por que não falar para a miséria sair? Por que não falar para a depressão sair? Para o pensamento de morte sair? Por que não falar para o Covid sair? Por que não falar? Jesus se referia ao corpo e ele disse, menina. Ele não disse corpo, o espírito volta para o corpo. Não, ele disse, menina, a ti te digo, levanta-te. Porque na visão de Cristo, de Jesus, a menina estava apenas dormindo. E se a menina está dormindo, o que tem que fazer? Chacoalhar. Não é assim que a gente faz? Quando alguém está dormindo, a gente chega perto da pessoa que está dormindo, a gente balança, a gente chama. É assim ou não é? E ele fez a mesma coisa. Ele sacudiu a menina e disse, Talita, menina, a ti te digo, levanta-te. Levanta-te, menina. Levanta-te. Aquilo que está morto obedece à voz do Todo-Poderoso e aquilo que aparentemente está morto volta à vida porque é o poder da palavra. É o poder da palavra. Provérbios diz que o poder da vida e da morte está onde? Na língua. Quem faz o uso dela de forma correta, come do fruto bom, come dos seus frutos. Jesus disse, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Olha como que é importante, meus irmãos, irmãs, o poder da palavra. O que nós aprendemos na história de Jairo, que nos ensina, é que nós temos que falar ao problema, falar aquilo que aparentemente não tem vida, mas a palavra chama a existência ao que não existe. Vamos terminar? E logo, 42, tá? A menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que a ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Deus, Ele é fantástico, extraordinário. Eu tive uma experiência uma vez, eu não sei se vocês já ouviram, mas eu quero contar aqui só para me encerrar aqui. Nós estávamos na igreja lá de Tarabai, na cidade. E era o dia de Santa Ceia. O trabalho estava começando, nós iríamos ainda inaugurar o trabalho. E ali tinha uma senhora, já com uma determinada idade, que ela estava sentada no banco, na cadeira, e de repente eu vi alguns obreiros chegando próximo dela, orando,
E eu pensando comigo o seguinte: eu não vou parar o culto para chamar a ambulância para levar essa minha irmã para o hospital. Quer dizer, eu vou ter que parar o culto, né? Aquela burocracia toda. E ali eu via um obreiro para cá, outro para lá, e eu parei a reunião e falei assim: gente, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E quando eu coloquei a mão no pulso da vovó, eu não vi pulsação, não estava respirando. Aí eu pensei comigo: poxa vida, o que eu vou fazer? E naquele momento eu tive que usar a fé. E eu lembrei do caso do Smith Wigglesworth, que uma irmã chegou desesperada procurando ele: Smith, a minha filha morreu. E ele correu para a casa dela, pegou o corpo da jovem, colocou na parede e começou a chacoalhar e dizer: volta em nome de Jesus, volta em nome de Jesus, volta em nome de Jesus, volta em nome de Jesus. De repente, a menina volta à vida. E eu falei assim: peraí, eu vou repreender no nome de Jesus a morte. E naquele momento eu fiz uma oração, repreendi, e nada aconteceu. O que eu fiz? Fé depende de uma atitude para funcionar. E eu comecei a chacoalhar ela de leve: irmã, tudo bem com a senhora? Tudo bem? Daqui a pouco ela volta. No outro dia, na próxima reunião, ela era pequenininha, ela falou assim: pastor, eu achei que eu já tinha ido. Aí eu falei para ela: ó, não chegou a hora ainda não. Meu irmão, minha irmã, Deus está no controle. Eu me alegro quando eu estou pregando a palavra para vocês. Eu me alegro. Porque nesses anos de ministério, nós tivemos muitas experiências com Deus. Não foi a placa, a doutrina, não. É a palavra de Deus. Aonde essa palavra ela é pregada, milagres, sinais acontecem. E eles ficaram impressionados. Jesus disse: ó, dá o que comer. Engraçado que com Lázaro foi a mesma coisa, né? Quando Lázaro voltou, Jesus falou que, ó, dá alguma coisa para ele comer. Deus, ele é bom. Deus é bom. Deus, é Ele que está no controle de tudo, da vida e da morte. Eu recebi uma notícia hoje. Eu não posso dizer se é verídico ou não, mas um conhecido, um amigo, né? Porque quantas vezes eu conversei com ele lá em Santa Amaro, e ele saiu da igreja, abriu o seu ministério, Deus deu para ele a direção, estava uma bênção, e de repente dizem que foi o Covid, e a imunidade dele era baixa, ele tinha acabado de algum tempo ter sido curado do câncer, e ele partiu para a glória. Então, é Deus que está no controle de tudo. Nosso papel é pedir, é clamar, é crer. E o papel do nosso Deus é fazer a vontade dele. Alguns, ele permite voltar, e a outros ele prefere estar do lado dele. Independente disso, a nossa fé não pode se abalar por nada.
por nada. Vamos confessar o bem, a vitória, a resposta, aquilo que é bom, é positivo para a nossa vida. Mas sempre pensando, Deus está no controle. E a fé tem poder de mudar qualquer situação. Lembra do rei Ezequias? O próprio Deus disse, você vai morrer. Coloca a tua casa em ordem. Daqui a pouco Ezequias vira para a parede e fala, Senhor, lembra-te. Lembra-te. E o profeta Isaías estava saindo, quando chegou no pátio do templo, Deus fala para Isaías, Isaías, volta e fala para Ezequias que eu estou acrescentando 15 anos de vida. É vontade soberana de Deus, como diz aí o nosso irmão Márcio, né? É a vontade do Senhor, porque ela é soberana. Isso mesmo, ela é soberana. Então não abaixa a cabeça. Não temas, crer somente. Vamos fazer uma oração? Daqui a pouco eu vou despedir de vocês. Vamos entregar a nossa vida para Deus? Feche os olhos, por favor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. A palavra que alimenta o espírito. A palavra que fortalece, que renova. Meu Deus, que transforma o nosso caráter, transforma a nossa forma de pensar, de crer, de confiar. Espírito Santo que não se engana. Espírito Santo que consola, que atua como o consolador. Eu peço a Ti neste momento, visita a cada irmão, a cada irmã. Meu Deus, visita aqueles que nos pediram oração pelo WhatsApp, oração por saúde, oração por portas abertas, oração, meu Deus, para livramentos de mortes, oração, meu Deus, pela sua casa, pela sua família. Ó Espírito de Deus, que o Senhor possa visitar meu irmão católico, espírita, maçom, muçulmano, meu Deus, maçom, meu Deus, budista, não importa a crença ou a religião, se tem ou não, o Senhor é o Deus de todos. Meu Deus, alcance aquele processo que está amarrado. Senhor, destrava, Senhor, a vida econômica, traga prosperidade. Meu Deus, traga recursos para os teus servos, para cada um de nós, porque o Senhor disse que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Meu Deus, abre as portas para que possamos pregar a tua palavra, pregar o teu evangelho, Senhor, porque é o Senhor que abre a porta da palavra. Meu Deus, abençoe todos aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam. Meu Deus, aqueles, meu Pai, que desejam o nosso mal, nós desejamos o bem. Senhor, abençoe a vida deles. Nós te pedimos e te agradecemos. Abençoe, meu Deus, este sábado. Abençoe este domingo, Senhor. Porque nós sabemos que operando o Senhor, agindo o Senhor, ninguém impedirá. Meu Deus, eu declaro, Senhor, portas abertas, saúde. Eu declaro, meu Deus, que a bênção do Senhor, ela venha trazer, meu Deus, a bênção que enriquece e que não venha acrescentar dores. Eu te agradeço e te louvo no nome de Jesus. E que vocês, meus irmãos e minhas irmãs, venham tomar posse daquilo que é direito, pela palavra da graça de Deus, pela palavra do Evangelho de Deus. Porque Ele disse que em todas essas coisas somos mais do que vencedores, tudo nós podemos nele, que nos fortalece. E quem crê, diga amém, graças a Deus. Amém, gente? Toma posse da tua vitória, tá bom? Em breve nós estaremos aí divulgando alguns recados, estamos em oração, estamos nos preparando, tá? Para que possamos cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Eu quero agradecer aqui a todos que estão conosco, né? Através aqui da nossa transmissão. Edson, Geraldo,
Silva. Um forte abraço, meu amigo, meu irmão. Dona Alice Tieco. É isso mesmo, Dona Alice? Tieco. Eu sou meio ruim no japonês, tá, Dona Alice? Me perdoe, tá? Dona Alice, um beijo no coração. Manda um abraço aí pra Gisele, tá bom? O irmão Roberto, né? O irmão Roberto lá da cidade de Araçariguama, né? A Dona Alice, lá da Penha de França, lá de São Paulo. Marli Moraes, um forte abraço, tá bom? Nosso irmão Alexandre, Deus abençoe a tua família, tá, irmão Alexandre? O obreiro abençoado, né? Um pastor já, né? Por que não? Um pastor de Deus, tá? Deus abençoe a tua família. Aí no bairro de Aparecidinha, em Sorocaba, nosso irmão Márcio Carvalho, né? Um homem muito abençoado também, graça e paz, irmão Márcio. Em breve eu vou estar aí fazendo algumas visitas, né? Na cidade de Araçariguama. E uma das pessoas que eu quero ter o prazer de conversar é com o senhor, tá bom? Deus abençoe grandemente. Minha esposa Maria Helena, Lucilene Jesus, né? Um forte abraço também, um beijo no coração, esposa do pastor Antônio. Pastor Antônio, um abraço para você, meu irmão. Dona Vera, né? Dona Vera, um beijo no coração também, tá? Lá da cidade de Araçariguama também. Manda aí um abraço pro nosso irmão, né? O esposo da senhora, né? Eu tô com o nome dele na minha cabeça aqui, né? Só não tô conseguindo lembrar, sabe quando tá, né? Na cabeça, mas fugiu. Mas eu vou lembrar, tá bom? Vamos lá. Um beijo, Dona Vera. É o seu Mauro, um beijo pro seu Mauro. Seu Mauro, um abraço, tá? Eu não esqueci de vocês, não, tá? Eu lembro muito bem de todos, tá? Fica guardado aqui, ó, no HD, aqui no HD, né? Na nossa memória. Tá bom, Dona Vera? Manda um abraço aí, um beijo pro seu Mauro também. Caroline Andrade, um forte abraço também. Dona Silvana, lá também da cidade de Araçariguama, tá bom? Prepara aí o cafezinho, tá? Quando chegar aí, a gente vai beber um cafezinho, tá? Tem muita notícia boa, tá bom? Dona Rosalina, ou a Dona Rosa, a obreira Dona Rosa, aí da cidade de Votorantim. Dona Rosa, ó, um beijo no coração também da senhora, tá bom? Dona Dolores Santos, também da cidade de Araçariguama, né? Um abraço lá para a família, para o esposo, né? Que também me fugiu na cabeça, né? Sabe quando você tem um nome, mas de repente você fica meio com medo de falar e errar? Então é melhor nem falar, né? Só vou falar quando eu tiver certeza, tá bom? Dona Fátima da Rosa, um beijo no coração. Jéssica Rodrigo Silva, né? A esposa do pastor Rodrigo, lá de São Miguel Arcanjo, um beijo no coração também, meu irmão, tá? Irmã Sheila, Calisto, Adrione, né? Olha que nome chique, né? Um beijo no coração, irmã Sheila, tá? Um abraço no coração, né? Da família, tá? Deus abençoe grandemente através do poder do nosso Deus, tá bom? Vamos lá, vamos aqui, caminhando. Dona Rosângela Mendeiros, lá da cidade de Araçariguama também. Prepara o café aí também, Dona Rosângela, tá bom? Deus abençoe a senhora, a família, né? A filha já deve estar grande, o filho também já deve estar enorme, porque já era enorme, né? Naquela época, imagina agora. Né? Deus abençoe toda a família. Maria Neves do Nascimento, um beijo no coração também, toda a família. Jussara, né? Mourinho, esposa do nosso amigo Alexandre, da cidade de Araçariguama, né? Prepara também o café, tá bom? Deus abençoe a dona Ivonete, tá? O esposo, o seu Augusto, tá? A Raíssa e toda a família, que a família tá aumentando, né? A família tá aumentando. Vamos lá. Mas quem? Aqui, pra gente dar um... Leandro e Ruth, né? Pastor Leandro, um beijo no coração também de todos vocês também, tá, gente? Deus é bom. Em todo momento, Deus é bom, tá? Eu vou ficar por aqui e aos poucos a gente está se soltando um pouquinho mais, né? Porque faz um bom tempo que eu não faço
uma transmissão aqui pelo Facebook. Então, aos poucos, a gente vai melhorando uma coisa, melhorando outra. E daqui a pouco a gente já está mais solto aí para a gente até brincar um pouquinho mais. Tá bom, gente? Deus ilumine a todos, tá? Que a graça do nosso Deus, a bênção do Espírito Santo, que a palavra iluminadora esteja sobre a vida de todos. E não se esqueça, eu, você, nós temos o direito de ser feliz. Um beijo no coração de todos.